Imagine a seguinte situação. Você vai usar o mesmo verbo com dois significados diferentes. Por exemplo, você vai assistir a um filme ou vai assistir um amigo. Por que será que no primeiro caso usamos a preposição a e no segundo caso não usamos preposição nenhuma? É justamente sobre isso que a nossa aula de hoje vai tratar. Nós vamos continuar falando de sintaxe de regência e nesta aula 3 vamos falar sobre regência verbal. Eu sou o Denilson, sou professor de português e se você gostar desse vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. Vamos nessa então! Bem, antes de começarmos, vamos falar sobre alguns verbos que possuem regências diferentes, mas com o mesmo significado. Por exemplo, temos o verbo abdicar, que significa renunciar. Eu tenho as seguintes regências do verbo abdicar: abdicar em, abdicar algo ou abdicar de algo. Veja os exemplos. Dom Pedro I abdicou em 1831. A beldade abdicou seu título de rainha. Não abdicarei de meus direitos. Então, o mesmo verbo, mantendo o mesmo significado, com regências diferentes. Outros verbos, eles vão possuir significados diferentes dependendo da regência. Temos aqui o verbo custar. Custar pode significar ser difícil. Por exemplo, custava ao aluno entender a matéria, custa muito corrigir certos erros. Perceba que quando o verbo custar significa ser difícil, o sujeito do verbo vai ser uma oração reduzida de infinitivo. Olha lá. Corrigir certos erros custa muito. Isto custa muito. Custava ao aluno entender a matéria. Isto custava ao aluno. Então, no caso do verbo custar, com o significado de ser difícil, o sujeito dele vai ser uma oração no infinitivo. Já o verbo custar, com o significado de causar incômodo, vai ter as seguintes construções. A teimosia do filho custava a ela muito aborrecimento, o atraso me custou diversas discussões. Perceba que nestes casos o sujeito não é uma oração no infinitivo, ok? Então, verbos possuem significados diferentes dependendo das regências e aqui no caso também das construções sintáticas, ok? Isso você vai ter que começar a prestar atenção para entender o objetivo desta aula. Outra coisa, tome muito cuidado com a transitividade dos verbos de acordo com a regência da oração. Vamos usar o exemplo do verbo visar. Visar, com o significado de fazer pontaria, é um verbo transitivo direto. Então, olha lá. O atirador visava o alvo. Visar aqui é um verbo transitivo direto e o alvo é o seu objeto direto. Com o significado de pôr o visto, o verbo visar também é transitivo direto. Então, olha lá. A chefe visou o relatório. Visar é um verbo transitivo direto e, nesta oração, o relatório é o seu objeto direto também. Agora, quando o verbo visar significa pretender, ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser um verbo transitivo indireto. E aí vai ser regido pela preposição a. Então, olha lá. O atleta visava uma forma física melhor, ou seja, ele tinha isso aqui como pretensão. Então, o verbo visar, com o significado de pretender, tem a transitividade, né? Transitivo indireto, e aí o objeto indireto vai ser introduzido pela preposição a. Percebeu que a transitividade dos verbos muda de acordo com a sua regência? Isso acontece em alguns verbos da língua portuguesa. Um deles que cai muito em concurso é o nosso amigo aqui, verbo visar. Então, olha lá, acho que até aqui deu para você perceber o seguinte, que nos exemplos que eu vou citar na aula de hoje, você vai ter que ficar
com muita atenção ao significado dos verbos, às preposições que vamos usar de acordo com cada significado e também a transitividade desses verbos em cada caso, ok? Então, respire fundo e vamos embarcar nessa. Vamos começar pelo verbo agradar. O verbo agradar, com o sentido de ser agradável, ele é transitivo indireto. Então, olha lá. É impossível agradar a todos. Aqui ele foi regido da preposição a. O verbo agradar com o significado de fazer carinho é transitivo direto. Olha lá, mudou a transitividade do verbo. O dono agradava seu cachorro com petiscos. E aí perceba que, como ele é um verbo transitivo direto, ele não é regido de preposição nesse caso. O verbo agradar, com o sentido de causar satisfação, ele é intransitivo. Ele não tem nem objeto direto e nem objeto indireto. Então, olha lá, as músicas desse compositor sempre agradam, ou seja, sempre causam satisfação. E aqui neste caso ele também não é regido de preposição nenhuma. Para simplificar, quando o verbo agradar tiver que ser regido de preposição, ele vai ser regido pela preposição a. E ainda temos o verbo agradar com o sentido de encantar-se. No caso, ele passa a ser um verbo pronominal. Perceba que nos dois casos ele vem acompanhado de um pronome que faz parte do próprio verbo. Então aqui não temos mais o verbo agradar, e sim o verbo agradar-se. Meu filho se agradou com o sorriso da moça. Não me agradei do estranho quadro. Então podemos perceber que quando o verbo agradar se torna o verbo pronominal agradar-se, eu posso ter o caso de agradar-se com algo ou de agradar-se de algo. Aqui estão as regências do verbo agradar-se com a preposição com e com a preposição de. Percebeu que precisa de muita atenção, de ler, reler, construir frases, fazer exercícios para guardar essa regência? Mas note o seguinte, nós ainda estamos no verbo agradar, estamos na letra A da nossa lista. Tem muitos verbos para serem vistos. Por isso alguns alunos acham essa parte da gramática meio chata, meio pesada. E eu até devo concordar que essa parte é meio trabalhosa sim. Mas se você começa a entender que os verbos podem ter transitividades diferentes, em cada transitividade ele pode ser regido de uma preposição diferente, você começa a estudar essa parte da gramática com mais naturalidade, sem ficar com desespero, com ansiedade, e vai guardando os exemplos conforme for estudando e fazendo exercícios. Ok? Então mantenha essa calma, mantenha essa elegância e vamos continuar aqui estudando regência verbal. No próximo caso, temos o verbo aspirar, muito comum em concursos e provas. Veja lá. Quando ele significa tragar ou sorver, ele é transitivo direto e aí não é regido de preposição nenhuma. Exemplo, Helena aspirava ao suave perfume, ou seja, ela sentia, cheirava, tragava ao suave perfume. Diferente de quando o verbo aspirar significa desejar. Ele passa a ser transitivo direto, regido da preposição a. Olha lá, o funcionário aspira a uma promoção. Significa que ele cheira a uma promoção? Não, ele deseja uma promoção. Então, quando o verbo aspirar tem o sentido de desejar, ele é transitivo indireto, regido com a preposição a. Muito complicado? Tenho certeza que se você fizer uma anotação tranquila, uma tabelinha, fizer uma outra frase com essa construção, aspirar a algo, você vai guardar com mais facilidade essa regência do verbo aspirar. Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Verbo assistir também cai muito em concurso, hein? Na verdade, eu tive um cuidado nessa aula de não listar todos os casos de regência verbal, mas sim os principais que são cobrados em provas, exercícios e concursos. Então vamos lá. O verbo assistir, quando significa ajudar, é transitivo direto e não é regido de preposição. Então olha lá, o médico assistiu o doente, ou seja, ele ajudou o doente. Ok? Agora,
Quando o verbo assistir significa presenciar algo, ver algo, aí ele passa a ser transitivo indireto e é regido da preposição a. As pessoas assistiram ao crime revoltadas, ou seja, elas presenciaram o crime. E aí, nesse caso, o verbo assistir exige o uso da preposição a. Outro uso do verbo assistir é quando ele significa caber direitos. Aí ele passa a ser transitivo indireto e ainda assim continua sendo regido da preposição a. Então, não assiste a ele o direito de maltratar os outros, ou seja, não cabe a ele esse direito. E aí temos um uso um pouco difícil, um pouco raro do verbo assistir, que é quando ele significa morar, e aí ele se torna verbo intransitivo. Olha lá, a proprietária assistia perto de sua loja. A proprietária é o sujeito, verbo assistir com o significado de morar, ele é intransitivo, e aí perto de sua loja vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então não tem nem objeto direto, nem objeto indireto aqui nesse exemplo. Percebeu? O mesmo verbo com significados diferentes vai ter transitividades diferentes também, e quando ele for regido de preposição, ele só usa a preposição a. Tranquilo, hein? Vamos para o próximo verbo. Verbo chamar. O verbo chamar, ele geralmente significa convocar. E aí, nesse caso, ele é transitivo direto. Olha lá. A rainha chamou o duque à sua presença. Então, a rainha, que é o sujeito, chamou quem? O duque. O duque é o objeto direto. Verbo chamar é transitivo direto nesse caso. Porém, mesmo o verbo chamar sendo um verbo transitivo direto e, portanto, tendo um objeto direto que não exige preposição, a gente pode realçar o objeto direto usando a preposição por. Então, olha lá. Nós chamamos por você antes do jogo. Essa preposição é desnecessária. Eu poderia simplesmente escrever: nós chamamos você antes do jogo. Só que aqui eu usei a preposição por para realçar o objeto direto. Esse aqui é um caso de objeto direto preposicionado, que a gente já estudou lá em análise sintática do período simples, está lembrado? Se você não se lembra disso, volta lá na aula de análise sintática do período simples, objetos, e aí você vai lembrar dos casos de objeto direto preposicionado. Bem, quando o verbo chamar vier seguido de um predicativo do objeto, aí nós vamos ter a possibilidade de várias construções. Olha lá, os amigos chamavam-no maluco, os amigos chamavam-lhe maluco. Então aqui eu usei um objeto direto e um objeto indireto. Os amigos chamavam-no de maluco, os amigos chamavam-lhe de maluco. Neste caso aqui, ele foi regido da preposição de. Aqui vai ser difícil você errar na prova, porque qualquer uma dessas construções está correta. Então, perceba nesse caso o verbo chamar sendo transitivo direto, porém regido da preposição por, realçando o objeto, ok? Isso aqui é um pouco mais incomum e pode confundir você na hora de uma prova. Aliás, isso não vai te confundir, porque você agora está, com certeza, com bastante atenção nesse tipo de ocorrência, ok? Vamos em frente. Verbo contentar-se. O verbo contentar-se significa satisfazer-se. Ele é transitivo indireto, ou seja, vai ter um objeto indireto na oração, e esse objeto indireto ele vai ser regido das preposições com, de ou em. Então, olha lá. O monge se contentava com pouco, os policiais se contentam em serem úteis, contentei-me de responder com um sorriso. Verbo contentar-se, regido das preposições com, em e de. Verbo entreter-se. O verbo entreter-se significa divertir-se, ok? E aí ele pode ser regido com as preposições a, com ou em. Então, olha lá. À noite, entretia-se a tocar piano. Os meninos se entretiveram com uma bola. Às vezes, nos entretínhamos em ver fotos.
Novamente, verbo entreter-se. Opa, enrolou a língua do professor aqui. Vamos repetir com calma. Verbo entreter-se significa divertir-se e ele é regido com as preposições a, com ou em. Verbo informar. Verbo informar ele é um verbo coringa, porque ele tem várias regências. Então, olha lá. A vítima informou o policial. A vítima informou a ocorrência. Aqui ele é verbo transitivo direto. A vítima informou a ocorrência ao policial. Aqui ele é verbo transitivo direto e indireto, regido com a preposição a. A vítima informou o policial sobre a ocorrência. Novamente, ele é um verbo transitivo direto e indireto, regido com a preposição sobre. O policial se informou da ocorrência. Aqui é o verbo informar-se, regido da preposição de. Aqui temos também o verbo informar-se. O policial se informou sobre a ocorrência, regido da preposição sobre. E, por último, o policial se informou a respeito da ocorrência. Aqui temos novamente o verbo informar-se, só que ele está regido com uma locução prepositiva, a respeito de. Ok? Então, lembre-se disso, né? O verbo informar possui várias regências. Maravilha? Vamos em frente. Verbo obedecer. O verbo obedecer é verbo transitivo indireto. Lembre-se disso. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Só que ele é um verbo que, apesar de ser indireto, ele pode ser transposto para a voz passiva. Isso aqui é uma característica dos verbos transitivos diretos. Porém, o verbo obedecer tem aqui essa peculiaridade. E aí ele vai ser regido da preposição a. Então, olha lá. Os motoristas obedecem às leis de trânsito. Aqui dentro tem a preposição a mais o artigo as. O soldado obedecia ao seu comandante, então obedecia a alguém. E aí eu posso colocar essa frase na voz passiva, o comandante era obedecido pelo soldado. Mesmo podendo ser transposto para a voz passiva, o verbo obedecer é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Verbo perdoar. Vamos lá. Quando ele for um verbo transitivo direto, o seu objeto direto é uma coisa. Então, olha lá. O açougueiro perdoou o quê? Nossa dívida. Quando ele é um verbo transitivo indireto, aí o objeto indireto é uma pessoa. Então, olha lá. A esposa perdoou ao marido. E aqui temos ele sendo regido da preposição a. Agora, quando o verbo perdoar é verbo transitivo direto e indireto, nós vamos ter os dois objetos. O objeto direto vai ser a coisa e o objeto indireto vai ser a pessoa. Ó, a mesma coisa que aconteceu nos casos anteriores, ok? O objeto direto continua sendo a coisa e o objeto indireto continua sendo a pessoa. Então, olha lá. Os pais perdoam a ingratidão aos filhos. Então, a ingratidão é o nosso objeto direto, é a coisa. E aqui os filhos é o objeto indireto. Está sendo introduzido pela preposição a. Muito bem? Pausa para respirar fundo. Vamos lá, que a gente já passou da metade da nossa lista. O verbo pagar possui as mesmas regências do verbo perdoar. Quando você encontra isso aqui numa gramática, você tem que fazer um joguinho, né? Então, olha lá. O açougueiro pagou nossa dívida. A esposa pagou ao marido. Os pais pagaram a ingratidão aos filhos. Meu Deus do céu, que pais vingativos. Mas perceba que o verbo pagar possui exatamente as mesmas regências do verbo perdoar. Quando ele for transitivo direto, o objeto direto é uma coisa. Quando ele for transitivo indireto, o objeto indireto é uma pessoa. E quando ele for transitivo direto e indireto, a gente paga algo a alguém. Ok? Vamos lá. Verbo preferir. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Significa que ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. E esse objeto indireto sempre exige a preposição a. Guarde isso. O verbo preferir, ele sempre exige a preposição a. Então, olha lá. O guerreiro prefere o combate à passividade.
Um mau aluno prefere a ignorância ao aprendizado. Esse aqui não é o seu caso, você prefere o aprendizado à ignorância, ok? Então, olha lá. Se você vira uma frase desse tipo, prefiro mais limonada do que refrigerante, isso está errado, meu Deus do céu. Como as pessoas usam isso aqui na língua coloquial, né? Na norma culta, prefiro limonada a refrigerante. Então, o verbo preferir é transitivo direto e indireto, e o objeto indireto é sempre introduzido pela preposição a. E isso aqui cai em concurso, professor Denilson? Não, isso aqui chove em concurso. Tem muita gente que usa também essa construção errada em redações e aí perde ponto, né? Então vamos prestar atenção. Prefira sempre acertar a cometer erros bobos, ok? Verbo presidir. O verbo presidir pode ser construído ou com objeto direto ou com objeto indireto. E aí, nesse caso, ele vai exigir a preposição a. Então, o diretor presidiu o congresso, o diretor presidiu ao congresso. As duas construções estão certas, o verbo presidir é bem tranquilo. Só não deve ser muito tranquilo para esse cara que está falando aqui na frente, né? Ele tem a responsabilidade de presidir com atenção, ok? Seguindo na nossa aula. Agora vamos tratar do verbo prevenir. O verbo prevenir, quando significa evitar, é transitivo direto. E já que ele é transitivo direto, não tem preposição. A prudência previne muitos problemas. Maravilha. Agora, quando ele significa alertar, ele pode ser transitivo direto. Então, olha lá, eu preveni os meus colegas. Não tem aqui preposição nenhuma. Ou ele pode ser transitivo direto e indireto. E aí o objeto indireto pode ser introduzido com a preposição de ou com a preposição contra. Então veja os exemplos. Eu preveni os meus colegas do perigo. O chefe preveniu os empregados contra os riscos. Temos ainda o verbo prevenir com o significado de acautelar-se. Ele passa a ser um verbo pronominal, verbo prevenir-se, e ele é transitivo indireto nesse caso. Então, olha lá, eles se previnem contra assaltos. Maravilha? Novamente usamos aqui a preposição contra. Tudo bem? Verbo proceder. O verbo proceder tem alguns significados diferentes, então preste bastante atenção nesse verbo aqui, que ele é bem peculiar. Quando o verbo proceder significa ter fundamento, ele é intransitivo. Então, olha lá. O argumento usado pelo advogado procede, ou seja, o argumento usado pelo advogado tem fundamento. Maravilha, aqui ele é intransitivo, não tem objeto direto nem objeto indireto, não tem preposição aqui sendo exigida. Legal. Agora, quando o verbo proceder significa originar-se, derivar, provir, né? Aí ele é regido da preposição de, indicando a origem de algo. Então, olha lá. A língua portuguesa, nossa, errei aqui o português, desculpem a minha pronúncia. A língua portuguesa procede do latim. Então, o verbo proceder aqui significa derivar, significa originar-se, né? E aí nós temos o uso da preposição de, indicando a origem, a procedência de algo. Legal. Agora, quando o verbo proceder significa realizar algo, ele é transitivo indireto, regido com a preposição a. Então, olha lá. Os investigadores procederam ao inquérito, ou seja, eles realizaram o inquérito. Então, quando o verbo proceder significa realizar, ele passa a ser transitivo indireto e ele exige a preposição a. Proceder a algo significa realizar algo. Note com atenção que o verbo proceder tem 3 significados muito diferentes um do outro. Em um ele não exige preposição nenhuma, no outro ele exige a preposição de indicando origem, e no outro ele exige a preposição a indicando que algo vai ser realizado. Esse verbo, quando cai em prova, causa estrago. Então, trabalhe nesse verbo com carinho, ok? Verbo querer. Então, olha lá. O verbo querer geralmente é usado com o sentido de desejar, e aí ele pode ter as seguintes construções. O rapaz quer a moça,
Então aqui ele é um verbo transitivo direto, né? O rapaz quer se casar com a moça, ele continua sendo um verbo transitivo direto, mas aqui o sujeito é uma oração reduzida de infinitivo. O rapaz quer a moça para a esposa. Então olha lá, aqui nós temos o verbo querer, temos o objeto direto, e aí temos o para, introduzindo aqui uma finalidade, ok? Então, querer algo ou alguém para algo. Nós os queremos felizes e unidos. Maravilha, nós desejamos que eles sejam nesse caso. Tudo bem? Essas construções são muito comuns aqui com o verbo querer com o sentido de desejar. Mas, além do sentido de desejar, o verbo querer pode ser usado com o sentido de amar ou de querer bem. E aí ele passa a ser um verbo transitivo indireto, regido da preposição a. Então, olha lá. Os avós querem muito ao seu netinho. Ou seja, os avós amam muito ao seu netinho. O mestre lhe queria muito. O mestre lhe amava muito ou lhe queria muito bem. E aí, cadê a preposição a? Não teve a preposição a porque o objeto indireto aqui foi representado pelo pronome lhe. Tudo bem? Mas se eu tivesse aqui no lugar do lhe um a ele, ficaria assim. O mestre queria a ele muito, ou seja, amava-o. Esse significado do verbo querer é mais esquisitão, concorda comigo? Então preste atenção quando o verbo querer for usado com o sentido de amar ou querer bem, que aí ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Verbo simpatizar. O verbo simpatizar, ele é transitivo indireto e exige a preposição com. Olha lá, não simpatizo com ele, nem com suas respostas. Tá? Então, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com algo ou com alguém. Esse verbo não é pronominal. Então, eu não posso falar eu me simpatizo, você se simpatiza. Então, olha lá. Ela se simpatizou comigo. Está errado isso aqui. Isso não existe. O certo é ela simpatizou comigo. E o com está aqui, ó, dentro do pronome. Ok? Continua tendo com aqui. E aí o interessante é que o verbo antipatizar, que é o antônimo, o contrário do verbo simpatizar, ele possui a mesma regência do verbo simpatizar. Vamos ver? Não antipatizo com ele, nem com suas respostas. Ela antipatizou comigo. Beleza? Então, o verbo antipatizar, que é o contrário de simpatizar, possui a mesma regência, preposição com. Bem, aqui a gente acabou a lista de verbos que caem mais em concursos. Nós vamos agora resolver essa questão. O que eu te aconselho que você faça? Você viu que ali tem revisão e esclarecimentos? Dá uma pausa, resolve essa questão aqui com tranquilidade. Por quê? Porque nós vamos utilizar essa questão de prova para discutir alguns aspectos que foram vistos nessa aula, ok? Então pause o vídeo e resolva a questão. Legal! Voltando então para a resolução, assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Letra A. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Letra B. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Letra C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. E aí, qual é a alternativa em que a regência verbal está certinha de acordo com a norma culta? Bem, a resposta é a letra D. Se você respondeu letra D, parabéns. Mas se você errou, aproveite agora a nossa revisão para ver aí os principais casos que foram colocados nessa questão de prova da FGV. Na letra A temos o verbo preferir, e a gente aprendeu na aula de hoje que quem prefere, prefere algo a outra coisa.
Você nunca vai mais falar que prefere mais alguma coisa do que outra coisa, ok? Quem prefere, prefere algo a outra coisa. Pronto. Na letra B, nós temos o verbo assistir com o sentido de ver ou presenciar. Então, no caso, assistir à TV. E aí tem que ter a preposição a. O verbo visar com o sentido de pretender, ele também exige a preposição a, visar a algo. A letra D, que é a nossa resposta, trouxe o verbo implicar. O verbo implicar, ele tem dois significados principais. A gente pode implicar algo, ou seja, acarretar algo. É quando uma situação resulta em outra, né? E aí ele é transitivo direto, sem o uso de preposição. Mas a gente também pode implicar com algo. E aí, nesse caso, a gente está antipatizando com algo. E aí o verbo implicar tem a mesma regência do verbo antipatizar. Usa-se aqui, no caso, a preposição com. Lembre-se desse caso do verbo implicar. Implicar algo significa ter um resultado, acarretar uma situação. E implicar com algo significa antipatizar com algo. Na letra E, nós temos o verbo informar. E quem informa, informa algo a alguém. É uma das possíveis construções com o verbo informar. Faltou a preposição a ali na alternativa E. Por isso que a alternativa ficou errada. Beleza? Essa questão foi muito bem elaborada porque ela exigiu aqui de quem fez a prova um conhecimento substancial de regência verbal. E você já tem esse conhecimento, acredito eu, porque você vai ver essa aula com atenção, vai fazer exercícios, vai fazer revisão e vai adquirir um conhecimento bem legal sobre a norma culta da língua portuguesa. Mais uma questãozinha de prova para você. Então, olha lá, essa aqui está bem tranquila, tá? Pause o vídeo, responda a questão e daqui a pouco a gente conversa. Beleza, então olha lá. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal, aquele que é a alternativa que tem erro. Então olha lá. Letra A. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Letra B. Levei-o para o médico esta manhã. Letra C. Gostamos deste novo filme. Letra D. Fui no cinema ontem. Letra E. O lenço caiu no chão. Qual foi a resposta que você assinalou, hein? A resposta aqui é a letra D. Mas o que está errado aí? Fui no cinema ontem. É o seguinte, o certo seria fui ao cinema ou fui para o cinema ontem. Por quê? Porque o verbo ir, quando ele indica o destino de alguém ou de algo, ele é regido ou pela preposição a ou pela preposição para. Quando a gente fala fui em, a gente vai usar isso para o meio de transporte. Olha lá. Fui em um avião comercial. Fui no carro do meu amigo. Aí a gente está usando ir em algo, né? O meio de transporte utilizado. Agora, quando o verbo ir indica o destino, ou a gente vai usar a preposição a, fui a algum lugar, ir a algum lugar, ou a preposição para, fui para algum lugar, fui para ir para um lugar. Ficou claro? Espero que sim. O verbo ir também é um verbo que a gente costuma falar de uma maneira aí diferente da norma culta, né? A gente fala fui na casa da vizinha, mas o certo seria fui à casa da vizinha, porque é o destino. Legal? Mais uma questãozinha aí para você ficar muito craque na parte de regência verbal. Olha lá, essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, hein? Mas eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. Pause o vídeo, responda aí com tranquilidade e daqui a pouco a gente volta a conversar. E aí, resolveu? Tenho certeza que você foi muito bem, hein? Assinale a alternativa que contém as respostas certas. E aí nós temos 4 períodos aqui a serem analisados.
Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. 3. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. E 4. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. E aí nós temos as opções A, B, C e D, que colocam aqui as respostas que estão certas ou não. E aí, qual é a alternativa que contém as respostas certas? A alternativa é a A. E aí nós vamos ver agora por que a 1 está errada, a 2, a 3 e a 4 estão certas. Então olha lá. Bom, aqui nós temos o verbo visar. E quando visar significa pretender, ele é regido da preposição a. Então aqui o certo seria visando apenas aos seus próprios interesses. Por isso que a 1 está errada, porque faltou a preposição a. Na 2, nós temos o verbo preferir. E a gente já sabe que quem prefere, prefere algo a outra coisa. E aqui está certinho. Na 3, nós temos o verbo aspirar com o sentido de desejar, de almejar. E aí ele é regido da preposição a. Aspirava a uma posição de destaque. Diferente da número 4, em que o verbo aspirar aqui significa tragar, sorver, cheirar, né? Então, aspirando o perfume das centenas de flores. E aí está certinho, sem a preposição. Legal, a gente acabou de fazer mais uma revisão prática. Então, olha lá, meu conselho. Aliás, o conselho do reizinho aí, né? Estude regência e conquiste o conhecimento sobre a norma culta da língua portuguesa. Meu nobre aluno, minha nobre aluna, estude regência, porque muitos erros em redação, em prova, são cometidos pelo desconhecimento da utilização correta das preposições, ok? Meu conselho, tenho certeza que você vai continuar estudando e vai progredir muito aí nos seus conhecimentos sobre o português. E aí, para a gente chegar àquele momento de relaxar, né, de terminar a aula, a gente vai fazer uma rápida revisão do que foi visto hoje. Hoje nós falamos de regência verbal. Regência é o uso correto das preposições. E hoje nós vimos o uso das preposições com alguns verbos. Legal, você viu que tem um monte de verbo aí que tem alguns casos específicos que merecem nossa atenção. Quando nós estivermos estudando a regência verbal de algum verbo, a gente tem que prestar atenção em dois fatores. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com os significados dos verbos, porque os significados dos verbos podem exigir regências diferentes. Também temos que observar as transitividades. Se um verbo é transitivo direto, se um verbo é transitivo indireto, se ele é intransitivo, a gente vai adequar aí o uso desses verbos e das preposições, ok? Então, o estudo de regência exige conhecimento de análise sintática, exige conhecimento de verbo, exige conhecimento de preposições também. Se você teve dificuldade em algum desses momentos na aula, volta lá nos nossos vídeos sobre preposição, sobre verbo. Dá uma revisitada na análise sintática do período simples, porque ela é muito importante para que a gente entenda a norma culta da língua portuguesa. Bom, mas você não precisa fazer isso agora também. Dá uma pausazinha, respira fundo, toma um café, toma um ar, liga para o namorado, liga para a namorada, faz um exercício físico para relaxar, enfim, dá uma pausa e depois, no melhor momento, retome seus estudos e não deixe, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E olha lá, nós temos também os comentários para que você possa colocar suas dúvidas, suas observações, ajudar o professor a fazer uma aula mais dinâmica, mais legal, dizer quais os assuntos que você gostaria que a gente fizesse alguns vídeos, para contribuir com o seu estudo.
com a sua progressão, com o seu sucesso aí nas provas e concursos que você vier a prestar, ok? Então, bons estudos, forte abraço e até a próxima aula!